A bola não para você que está no meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí, mais uma entrevista sobre a ginástica, gentilmente está atendendo a gente, o professor Maeda, foi judoca, ele é o diretor do Centro Olímpico, está ligado ao esporte desde sempre e gentilmente vai atender a gente e eu fico muito feliz porque assim, eu já posso falar de antes de começar a entrevista, não é nem para agradar o entrevistado, mas de tudo que a gente vem falando de ginástica, do ambiente da ginástica artística pelo Brasil, é o primeiro clube, é a primeira entidade ligada ao esporte que fala com a gente, que fala comigo. Teve o caso do Pinheiros, não falou comigo. Teve o caso do Flamengo, estou esperando até agora a nota oficial. Teve o caso de Cegim, ninguém me atendeu, ninguém responde. Tem outros casos, tem um caso em Osasco, estou aguardando aí a resposta de Osasco. Minas Tênis eu recebi mais informações também, a gente vai fazer matéria sobre o Minas Tênis. Então, assim, pelo Brasil inteiro, infelizmente, alguns casos aí de condutas de técnicos e técnicas sobre a ginástica artística. E eu fiquei muito feliz que o professor Maeda atendeu o nosso convite e vai falar a respeito também, porque eu avisei antes, como eu tenho feito com todo mundo, tenho avisado antes, ó, vai entrar uma matéria sobre tal, você, por favor, acompanhe, se você quiser falar alguma coisa, estou à disposição. E já de antemão, eu já falo também, a professora Valéria Mota, que hoje não está mais na ginástica artística, que era do Centro Olímpico, ela já me fez um texto do seu direito de resposta, a sua defesa, a sua explicação sobre o seu trabalho, ela fez. Eu li o texto e vou colocar também o que ela escreveu na descrição do vídeo. Mas antes do que a Valéria falou, era muito importante a gente ouvir também o professor Maeda. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. Eu sei que o senhor acompanhou aí uma boa parte, ou se não tudo aí, do que foi colocado do Centro Olímpico. Algumas coisas aconteceram, o senhor não estava ainda como diretor do Centro Olímpico, mas, como o senhor responde hoje, né, por esse local tão importante de treinamento aqui para o esporte brasileiro, né, aqui em São Paulo, eu acho que seria importante a sua manifestação também. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado por atender ao Bola Não Para. Eu que agradeço aí, Fred, obrigado aí pelo convite, obrigado por estar falando aqui pelo Centro Olímpico, né, que é uma instituição aí que está da década de 70, hoje temos 15 modalidades, estamos chegando aí a 1.300 atletas, então eu estou aqui já na Secretaria Municipal de Esporte há 4 anos, agora em dia 14 faço 3 anos à frente do Centro Olímpico, muita honra, então é importante sim a gente se pronunciar, a gente passar informação para a população e esclarecer da melhor forma possível, né? Essas questões aí referente ao esporte de uma forma geral, quando a gente trabalha competitivo, e tudo é isso que você vem relatando aí da questão da ginástica. Então, a gente vai aproveitar, professor Maeda, até para quem está assistindo a gente, tem muitos pais e mães que começaram a me seguir, e até atletas, que não são nem do Centro Olímpico, mas estão seguindo, porque algumas mães falam, poxa, eu estou tendo treinamento, será que o professor vai ser desse jeito? Por enquanto está tudo tranquilo, mas será que é o que acontece? Eles tentam tomar como base, porque infelizmente a gente observa, professor, um comportamento de alguns treinadores e treinadoras similares. Então, assim, os casos relatados para mim sobre o Centro Olímpico, sobre Pinheiros, sobre Osasco, sobre Flamengo, são comportamentos similares de treinadores na forma de lidar. E a gente está falando não com adultos já seria ruim, mas a gente está falando de criança, pré-adolescente e adolescente, que é uma coisa muito mais impactante. Está na formação, né, de uma criança para ser pré-adolescente, pré-adolescente para adolescente, para a vida adulta. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o que o senhor pode falar do Centro Olímpico? O senhor, como diretor do Centro Olímpico, como que é treinar a ginástica artística do Centro Olímpico para quem está assistindo a gente? Tá. Primeiramente, eu queria falar de uma questão geral. Sim. Hoje o Centro Olímpico é uma das maiores instituições, ela é pública, né? Ela é da prefeitura, orçamento próprio da prefeitura. O atleta que ele entra aqui é tudo gratuito, diferente na maioria dos clubes, né? Que às vezes você paga para ser atleta, aqui não. Ele acontece através de peneira, tanto que nós já iniciamos a terceira super peneira, que começou hoje, e vai ter o dia D, que é no dia 14, né? Então, onde as 15 modalidades vão estar fazendo as peneiras. Então, esse é um meio de entrar aqui no Centro Olímpico, através de peneiras, ou por avaliação técnica, aqueles que já competem, aqueles que já têm desempenho e que querem ingressar aqui no Centro Olímpico, e aqui recebem equipamentos gratuitos, tem uniforme, tem lanche, vale transporte, todas as taxas federativas pagas. E
o que, que a gente tem cada vez acompanhado mais? É lógico que a criança, o jovem que ele entra aqui, ele entra com um sonho de um dia representar, né, São Paulo, né, representar o seu país e, quem sabe, um dia chegar nas Olimpíadas, né, porque as modalidades que nós trabalhamos aqui são modalidades olímpicas. Então, é o sonho. Eu, por exemplo, como fui atleta de judô, também um dia teve esse sonho. Comecei com 8 anos e lá me colocaram já essa ideia. Olha, você está treinando porque um dia você pode ser um atleta olímpico, né, representar o seu país. Então a gente começa todo um trabalho, mas pensando nesse objetivo maior, né, que é um dia ser um atleta olímpico. Lógico que a gente sabe que isso daí são para poucos. Aqui no Centro Olímpico nós colocamos um corredor olímpico até para homenagear todos os atletas que ganharam as medalhas e ser um estímulo para os nossos atletas que na hora olham o corredor olímpico, eles também isso se estimula e quem sabe um dia a foto deles vão estar aqui no corredor. Então, só para você ver, nós temos hoje 170 medalhas que o Brasil conquistou, né? Desde 1920, né, que foi a primeira medalha. Então, nós temos 170 medalhas apenas, né? É pouco ainda perante as grandes potências no mundo, mas por isso que a base é tão importante. A gente cada vez mais aumentar a nossa base, incentivar crianças, jovens, a fazer esporte e daí fazer o competitivo, que aí é um passo a mais, é uma dedicação maior quando você trabalha o competitivo, você vai ter mais horas de treino, um comportamento um pouco com maior disciplina, porque alimentação, o sono, o seu comportamento, ele influi diretamente nisso. Então, a gente tem trabalhado muito aqui no Centro Olímpico, tem tido resultados em várias modalidades, no cenário municipal, estadual e até internacional, né? Já temos atletas aí alcançando nível internacional. Então, o que eu posso dizer, assim, é uma coisa que a gente está observando muito acontecendo, não é só no Centro Olímpico, isso daí é geral, é na sociedade, é no mundo, o mundo está evoluindo, né? Os comportamentos estão se alterando, não vou entrar nessa discussão o que é bom, o que é ruim, mas Sim. estamos mudando. Na minha época, por exemplo, né, meu pai ele trabalhava, minha mãe que cuidava. Hoje, por uma questão econômica, social, as famílias cada vez mais elas estão indo na busca da renda e essa divisão cada vez mais da educação ela está indo para as instituições, né? Então, o Centro Olímpico hoje não é só uma instituição que trabalha a questão do competitivo, do esporte, mas ela também está na formação dos valores, ela está na educação, de fazer cada vez mais essas crianças, esses jovens se tornarem pessoas com comportamentos, né, que vão ser principalmente bem utilizados dentro da sociedade. É isso que a gente trabalha muito aqui. E saiu até uma pesquisa, Fred, se você for ver, em Sim. 20 é muito legal também falar isso, porque não é só no esporte, isso está acontecendo de uma forma geral. A maioria das pessoas que entram no mercado de trabalho, na hora que a gente avalia competências, elas entram ou por conhecimento, habilidade. E é o que acontece aqui também no Centro Olímpico. Aqui no Centro Olímpico, quando eu pego um técnico, um coordenador, um professor, o que eu vou ver? Eu vou ver conhecimento. Ele tem educação física? Tem. Ele tem cursos na área? Tem. Ele tem cursos pedagógicos? Tem. Ele é especialista em modalidade? Ele faz basquete, vôlei, ginástica, boxe, natação? Faz. Já trabalhou com crianças nessa área? Já. Então, eu começo a construir um perfil, né, dentro de um currículo e a gente faz a entrevista para tentar ver algum perfil em termos de comportamento. Mas nós sabemos que isso no mundo inteiro, as pessoas cada vez mais se preparam para as entrevistas, né? E essa pesquisa em 21 foi muito engraçado isso, porque mostra isso. Eles fizeram lá com quase 500 pessoas, eles observaram que todas elas entraram por boas reconhecimentos técnicos e habilidades e conhecimentos, mas todas elas foram mandadas embora por maus comportamentos. E eu estou aqui no Centro Olímpico há 3 anos. Nós também acabamos tendo, às vezes, alguns profissionais que desviam em termos de comportamento. E isso, só para você ver, então nós já tivemos dentro daqui quase 17 professores que nós desligamos.
E uma das coisas que a gente vê muito nisso é essa questão, né, em termos de gerações. Isso acontece bastante. Então, nós tínhamos uma geração aonde a energia, a rigidez, a dureza, né, o sacrifício era muito mais elevado dentro do esporte, e hoje nós estamos mudando, aonde a ciência, o cuidado, né, a saúde, né, o bem-estar, ele tem que estar muito ligado. Então, é isso que eu venho construindo dentro do Centro Olímpico, né, dentro desses 3 anos, que todos os meus professores, além de conhecimentos técnicos, habilidades, comportamentos adequados à situação, a trabalhar com as crianças, sabendo que houve uma evolução, sabendo que essas crianças não são as mesmas crianças que eram antigamente, sabendo que, por exemplo, nós temos um papel de educar também, sabendo que os pais confiam muito hoje, só que também uma das coisas que também está acontecendo muito, e isso também é algo que a gente está passando cada vez para os nossos professores, porque o que acontece? Antigamente, isso eu lembro muito da minha mãe falando, minha mãe confiava 100% nos professores. Hoje não, hoje, infelizmente, eu até entendo, porque tem tanta coisa ruim no mundo, e é isso que está acontecendo, que faz com que os pais confiem desconfiando nos profissionais. E aí começa a trazer, às vezes, principalmente com as redes sociais, diz que me disse, essas coisas, começa a criar, às vezes, um conceito que às vezes não é realidade. Então, por exemplo, aqui dentro do Centro Olímpico, hoje nós, para deixar isso muito claro, nós cada vez mais nos preocupamos cada vez mais com esse profissional que está aqui junto com as crianças, com os jovens. Então, não só a questão técnica, a questão habilidade, mas o comportamento e a preocupação de ele trabalhar o bem-estar, a saúde, né? O que eu falo, cada vez mais eles verem esses jovens, essas crianças treinando, responsáveis, com disciplina, com respeito, trabalho em equipe, mas também não esquecendo que são crianças, são jovens, têm que ser felizes. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria colocar. E aí, na hora que a gente trabalha para a ginástica, vamos trazer um ponto para a ginástica, que eu acho que é o ponto principal aqui da nossa conversa. A ginástica, eu acho que está num patamar além. A minha sala fica de frente para a ginástica. Então, eu consigo aqui, da minha sala, né, que eu estou aqui agora, eu tenho uma janela de frente para a natação e eu tenho uma janela de frente para a ginástica. Então, há 3 anos, todos os dias, eu acompanho o trabalho da ginástica. O trabalho da ginástica, para mim, é um trabalho de muita responsabilidade. Por isso que eu converso muito com os professores da ginástica. Nós temos feito um trabalho de conversa com ele, porque a ginástica, diferente, por exemplo, da minha modalidade, que foi judô, de outras modalidades, a gente acaba tendo um processo de maturidade competitiva mais tarde. Então, por exemplo, eu fui ter uma consciência competitiva a partir dos meus 14, 15 anos. É ali que eu comecei a falar, não, é isso, agora eu quero ser atleta, agora eu vou fazer de tudo que tiver que ser feito para ser atleta, tal. A ginástica não. A ginástica, ela começa muito cedo. Então, você vai ter meninas maduras aí há 10 anos, né? Já pensando como se fosse já uma adolescente. Então, é muito engraçado, porque você olha a ginástica, elas treinando, e você parece que vê adultas treinando. E aí, na hora que acaba o treino, você vê crianças. Eu tenho uma filha de 8 anos, então eu consigo perceber muito isso. Crianças brincando. E a ginástica, principalmente com os professores realmente recebem uma carga muito grande na ginástica, porque a responsabilidade de ter uma criança, às vezes, fazendo uma pirueta, e essa criança cai ou alguma coisa, é totalmente do professor. Então, esses professores, eles não podem errar em nenhum momento. Em nenhum momento eles podem olhar para o lado, se distrair, porque isso pode trazer um prejuízo a uma criança no seu início de vida aí. Então, realmente uma modalidade que tem que ser muito estudada nesse processo, porque ela requer muita atenção, muito comprometimento dos atletas, dos professores, paciência dos pais, porque é uma angústia, né, de ver esse processo. E então a gente tem trabalhado muito isso. Eu tenho conversado muito com os professores. Olha, elas lógico têm que se desenvolver para o competitivo, que tanto elas, as famílias e nós queremos resultados, mas não podemos esquecer que são crianças que começam aí com 5 anos, né? E que tem que ser crianças. Elas têm que passar por esse processo aqui dentro do Centro Olímpico e ser felizes. Então, é isso que a gente vem trabalhando nesses 3 anos aí.
E só aproveitando, professor Maeda, assim, uma coisa que me incomodou muito de ouvir isso, né, tanto a partir da Cristal, a partir de tudo que eu já ouvi, não só de atletas que estiveram aí no Centro Olímpico, mas de pessoas que estiveram em outros clubes, as marcas que ficam, porque assim, a gente sabe que o funil é muito pequeno, a gente tá comparando a ginástica hoje, inclusive com o futebol, porque tem famílias que estão depositando todas as fichas, principalmente nas meninas, né, que tem mais espaço a ginástica artística feminina do que a ginástica masculina, mas apesar que o Centro Olímpico trabalha tanto com masculino como feminino, mas a gente percebe que muitas famílias depositam as fichas no jovem, na menina, na moça, para que ela se torne uma ginástica estilo Rebeca, estilo Daiane dos Santos, estilo as meninas de destaque Jade, né, entre outras meninas, até a Cristal, que era referência para muitas meninas que conversaram comigo, a Cristal era a grande referência do Centro Olímpico, e elas se espelhavam nessas meninas para, quem sabe, ter o sonho de representar o Brasil, estar em campeonatos para viajar, ter a oportunidade de participar da ginástica. Mas eu percebo que as marcas não são apenas, poxa, não deu certo, não foi legal, tal. Marcas psicológicas. Então, ou seja, a menina vai para o mercado de trabalho, tem dificuldade de ter chefe, por exemplo. Tem um abalo de ela ser subordinada, ela não consegue porque a relação com o treinador não foi legal. Traumas físicos pelo excesso de treinamento, mesmo alegando machucados, contusões. Os treinadores treinando as meninas. Mas daí vamos falar, Fred, mas se a perna tá machucada, a gente treina os braços. Se o braço tá machucado, a gente treina as pernas. Às vezes não foi isso. Foi treinando mesmo machucada, fazendo força nas contusões. Então a gente vê um pós-ginástica muito traumático. E isso é preocupante. E até nessa linha, professor, qual é o cuidado que tem o Centro Olímpico exatamente para não se deixar marcas? Porque uma coisa a gente fala, não deu certo, boa sorte, um grande abraço, você nunca mais vai saber o que aconteceu com a pessoa, mas lá na frente, ela na sua vida, no dia a dia, o que aconteceu com ela na ginástica impacta na vida dela. Se o Centro Olímpico tem essa preocupação do pós? Porque muita gente falando comigo mostra exatamente essas marcas, que isso que me impressiona, sabe? Um desenvolvimento tardio de aprendizado, dificuldade de ter que voltar para a escola com dificuldade, ou mesmo durante o Centro Olímpico mostrando notas ruins, desenvolvimento ruim da escola, porque tem que ficar treinando. E a gente sabe que a ginástica exige muito, que são movimentos para buscar a perfeição de movimentos. A gente sabe tudo isso. Mas tem esse outro lado também, porque a vida continua, até porque a ginástica, o atleta é um dos que menos. A vida não é longa, a vida esportiva de um ginasta. É uma vida curta, até se a gente comparar com outras modalidades. O que o senhor pensa a respeito? Não, isso é uma coisa que a gente discute muito aqui dentro. Como eu falei, eu fui atleta e passei por grandes clubes aqui em São Paulo, e olhando para trás, eu vejo que muitos treinamentos foram de repetição, né? Às vezes repetindo coisas que eram feitas lá atrás, que poderiam ser feitas de forma diferente hoje. E que hoje é feito diferente porque existe uma evolução, exige um investimento, exige tecnologias e exige cada vez mais pesquisa, que é o que nós estamos tentando trazer cada vez aqui para o Centro Olímpico. Só para você ver, nós acabamos de criar agora uma coordenação de desempenho, aonde nós estamos trazendo profissionais da área que vão trabalhar na questão de preparação física, mas para ver se esse físico, o que precisa para melhorar e o que precisa, às vezes, para parar, para não trazer lesão. Junto com o nosso departamento de saúde, porque aqui no Centro Olímpico há um cuidado com o atleta, né, ele é multifacetado. Então, você tem hoje a coordenação de desempenho e saúde, então, que é a preparação física com a saúde, aí a saúde ela inclui a nutrição, a psicologia, o médico de esporte, né, que está trabalhando muito em cima dessas questões, mas a gente ainda reconhece que muito ainda tem a evoluir. O esporte ele tem um caminho enorme para crescer, né? E está crescendo aonde, principalmente? Está crescendo principalmente no nível olímpico, né? Porque aí tem você com um número menor e com bastante investimento, você consegue cada vez mais fazer o conhecimento científico atuar cada vez mais. Na base, você também tem essa parte do conhecimento, mas já tem um número maior de atletas e que aonde você vai medindo muito também através do esforço. E por isso que precisa ter esse acompanhamento em termos da saúde, né? Então, acredito que com o tempo, cada vez mais, nós vamos tendo novas técnicas que vão trabalhar essa questão.
da busca da eficiência, que é você cada vez ter menos treinamentos com mais resultados. Mas isso é um processo contínuo e não tão rápido de ser feito. Nós estamos trabalhando isso aqui dentro do Centro Olímpico com todos os nossos coordenadores, os nossos professores e a equipe de desempenho, para que cada modalidade a gente consiga trazer o que é melhor para o atleta, que é que ele se desgaste menos, que é que ele se machuque menos, que é que ele tenha uma alimentação melhor, né? E, consequentemente, né, um descanso maior, para que também ele, paralelamente, ele tenha uma vida escolar, porque isso daí ele não pode deixar de lado. Né? Não pode, por exemplo, o esporte atrapalhar diretamente a educação. A educação, principalmente, num grande período da vida dele, que eu coloco isso daí para a maioria dos atletas, na maioria, volto a dizer, a ginástica, ela acaba uma maturidade mais cedo. Na maioria dos atletas vai até os 14, 15 anos, né, para ele decidir realmente, e aí, vou ser um profissional do esporte ou eu vou tocar minha vida, minha carreira acadêmica e profissional para o outro lado? Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu fui judoca até os meus 32 anos competindo, mas a minha formação é administração, engenharia, estatística, fui fazer outras coisas, né? Porque quem realmente consegue numa maturidade mais cedo, saber se vai ser atleta mesmo, são aqueles que têm uma habilidade já muito diferenciada dos outros, que não é que participam só com treinamento. A habilidade realmente já se desponta desde de pequeno para aquela modalidade. Então, ele já começa a ter uma diferenciação, começa a ter resultados nas competições, e isso começa um estímulo maior para o seu desempenho profissional, né? Na maioria dos casos, é o treinamento que vai corrigindo isso, que vai fazendo cada vez mais o esforço, vai fazendo com que ele se supere e consiga entrar também nesse desempenho para realmente ver se ele vira atleta ou não. Então, por isso que esse acompanhamento que a gente está fazendo, eu acho que é primordial realmente para a gente evitar problemas com os atletas, principalmente nessa questão de lesão. Então, aproveitando, antes de a gente entrar nos lados, questões individuais de profissionais que foram apontados aí, na sua gestão, professor Maeda, houve alguma denúncia contra condutas de técnicos, treinadoras ou alguém ligado à equipe de ginástica? Houve alguma denúncia formal, oficial, ou uma reclamação de um pai sobre conduta na ginástica, professor? Na ginástica, a única que nós tivemos realmente reclamação não formal, e sim contato direto com os pais, porque aqui, Fred, os atletas, os professores, os pais, todos eles têm acesso à diretoria. Por exemplo, o meu telefone é aberto a todos. Até coloquei na sua página lá, porque todo mundo tem acesso ao meu telefone. Eu não tenho, até como servidor público, né, eu tenho que dar publicidade a qualquer um que queira informação aqui através da diretoria. Então, os pais têm o nosso telefone, atletas, eu converso com muitos atletas que às vezes pedem informação por rede social, como o Instagram, que o meu Instagram é aberto também, os professores. Então, assim, a gente tem toda a nossa equipe técnica, de saúde, também ficam abertas para qualquer informação. Então, se um atleta precisar falar com o médico, ele tem acesso. Se um atleta precisar falar com a psicóloga, a nutricionista, ele tem acesso. Então, eu não tive nenhum canal oficial. Quando a gente fala um canal oficial, é através da nossa ouvidoria, né? Mas eu tive pais, sim, que me procuraram para falar de uma professora específica, que realmente era a Valéria. A Valéria é uma profissional de carreira competente, assídua, muito preocupada com o seu trabalho, muito preocupada em executar o trabalho da melhor forma possível, da forma como ela aprendeu. Você via que realmente as atletas dela, ela cobrava muito, e principalmente essas palavras, né, que vocês vão ver principalmente na carta que a Carla colocou, representam ela, muito enérgica, né, exigente, eu acho que também podemos falar bem exigente, né? Então, se eu fizer até um reflexo disso, eu enxergo muito, porque eu tive muitos professores. Então, são aqueles professores das antigas, que a gente pode colocar linha mais dura, né? E é isso que eu tenho conversado muito aqui no Centro Olímpico.
Alguns pais gostam, outros não. Então, hoje eu não tenho mais isso, que o pai gosta, o que o pai não gosta, o que é melhor para o atleta. É isso que eu estou falando. Então, na minha gestão, o que eu tenho colocado só tem um caminho. O caminho não é o treinador, não é o pai, é o atleta. E o atleta, o que eu tenho colocado ele tem um objetivo. Ele quer chegar nesse objetivo, porque eu pergunto para todos: querem ser campeão olímpico um dia? Quero. Então, eu tento te mostrar o caminho que é esse, que é um caminho duro, é um caminho difícil, não é um caminho fácil. É um caminho que corre risco de lesão, é um caminho que vai chegar em casa muito cansado, é um caminho que vai exigir comportamentos de largar o trade-off, né? Eu vou ter que abrir mão de certas coisas para conquistar outras. Então a gente sabe que tem isso, que a gente tem que exigir, mas ao mesmo tempo eu sempre coloco para todo mundo que são crianças, que são jovens, e eu quero eles felizes, eu quero criança sorrindo aqui, eu quero criança brincando aqui quando é para brincar, eu quero esse espaço aberto para eles. Os professores têm que entender que tem esse espaço aberto para elas serem crianças em algum momento. Assim, quando minha filha, por exemplo, ela vai para a escola, é sexta-feira, e é o dia da boneca dela, que ela tem 8 anos, ela fica alegre, porque ela levou a boneca de sexta-feira. Então, tudo isso, os nossos professores têm essa consciência. E os nossos professores estão aplicando isso. Lógico que é uma mudança de cultura, é uma mudança, né, que ela vai aos poucos. Então, por exemplo, aqueles professores que realmente vêm de uma cultura onde a rigidez, olha, agora é hora de brincar, por isso que nós estamos hoje revendo aí até legislações, por exemplo, o uso do celular, quando é permitido, quando não é permitido. Então, há uma discussão grande nisso, né? Mas o que eu tenho visto realmente, e a gente tem adotado, é o atleta. Vamos trabalhar o atleta nessa questão física, psicológica, emocional, né? E para que ele venha para cá e curta estar no Centro Olímpico. Eu acho que isso que é o mais legal. Ele vem e fala assim, eu gosto de estar lá. Nós estamos de quase 1.300 atletas. Lógico que nós temos esses apontamentos que estão sendo colocados, mas eu tenho certeza que também nós temos aqui professores maravilhosos que estão fazendo essa lição de casa e tem atletas que estão indo para casa, mas não vê a hora de estar aqui no dia seguinte. Então, e aí eu até vim aqui realmente dar essas palavras, porque a gente não pode generalizar. Claro. Então, realmente, a Valéria tinha essa questão dura, eu conversei com ela, olha, Valéria, tem algumas reclamações que estão sendo feitas, ela foi muito digna, ela falou, olha, meu modo de treinar é assim, eu acredito que eu não vou mudar, porque eu acredito que um atleta ali deve ser assim, então eu vou estar saindo. Então, ela mesmo acabou saindo porque ela viu que a cultura já não permitia mais isso. Tá? Então, foi a única que eu posso mencionar aqui que eu ouvi alguma reclamação de pais diretamente a mim. Tá. Aí, do que foi relatado, o que o senhor pôde acompanhar, não sei se o senhor assistiu todas as entrevistas, a voz foi modificada, até para explicar para quem está acompanhando, quem não assistiu ainda e quiser, tá aí, tem uma playlist da ginástica, desde a Cristal, já tem acho que 18, 19 vídeos, tudo sobre ginástica, e tem os casos do Centro Olímpico, que foram pessoas que me procuraram pós-entrevista da Cristal. E aí pediram uma preservação e tal, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, sobre preservação, porque deu uma atitude de uma... não sei se ainda é funcionário da Secretaria Municipal de Esportes, mas é importante eu deixar o professor Maeda em alerta para que não tenha retaliação a uma pessoa que falou comigo e que ainda está aí no Centro Olímpico, o filho está treinando, eu espero que não tenha retaliação, eu vou ficar acompanhando muito de cima, assim, esse caso, porque eu não gostei da postura, já a gente vai falar sobre isso aí mais para frente, mas eu não esqueci, até anotei aqui para não esquecer de falar, porque eu acho muito importante isso. E o professor Maeda está sendo muito gentil falando comigo aqui. Né? Ao contrário da Secretaria Municipal de Esportes, que eu entrei em contato, mas não me responderam aí, mas eu fico no aguardo também. Mas sobre o que foi falado, professor Maeda, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada? O que o senhor pode falar desses casos citados que citam aí? A Valéria, o senhor já falou, a Rafaela, o Caio Guilherme, a Bia Fragoso e a psicóloga Mari Freitas. Isso no geral. Há exageros, não, que a gente vai para as questões individuais, mas há exageros, não há? Existiu, pode ter existido? Depende de cada pessoa. Tá, eu acredito assim, Fred. O Centro Olímpico é muito grande. Isso que você está me relatando na ginástica também tem outras modalidades. Inúmeras, porque tem pais que gostam mais de um professor, outro não. Tem próprio atletas que às vezes
tem comportamentos que os pais às vezes nem sabem. Por isso que a última terça e quarta, toda a última terça e quarta do mês, eu pedi para que todos os pais estivessem no Centro Olímpico. Isso não existia antes. Foi nessa gestão que nós colocamos isso. Por quê? Porque eu acredito que eu quero que o pai esteja próximo da gente, né? Mas só para você ver, 5% praticamente vem aqui assistir seus filhos. 5%. E aí, às vezes, pode ter, como eu falei, pais que não concordam com algumas coisas, como a gente vê. Por exemplo, eu acompanho vários pais, às vezes, criticando uma questão técnica do professor. Só que ele nunca se formou, ele não tem conhecimento técnico para aquilo, e às vezes quer interferir. Então, por isso que eu falei daquela palavra lá no começo. Precisa ter confiança no trabalho. As pessoas que estão aqui no Centro Olímpico, realmente, nós estamos buscando pessoas gabaritadíssimas para estar aqui. E aí, quando eu cheguei aqui na ginástica, quem estava à frente aqui era a Beatriz, né, junto com o Caio. Sim. Logo nesse início da minha gestão, a Beatriz, ela teve um convite para ir para o Pinheiros, e ela foi para o Pinheiros e levou a nossa equipe adulta. E aí eu vi essa questão que estão falando realmente entre a Cristal. Eu vou colocar aquilo que eu vi, porque eu estou há 3 anos aqui, a todo dia. Eu vi a Cristal praticamente em 7 meses que eu tive contato com ela, eu vi ela todo dia treinando. A Cristal nunca me relatou nada, nunca me trouxe nenhum problema, né, direto a mim. Ela sempre uma menina amável, sorridente, alegre, e treinava muito, muito. Ela treinava muito. Isso é algo que, realmente, quem está no nível dela, quem está no nível de seleção brasileira, em qualquer modalidade, vai treinar muito, muito. As lesões, eu não sei como é que se trataram, mas tudo foi acompanhado pelo nosso departamento médico, tá? Essa questão de nutrição também, aqui ela tem todo o aparo, né? Mas a única coisa que eu posso relatar é que eu sempre vi a Cristal muito feliz aqui dentro. E toda vez que ela vinha, ela me abraçava com muita felicidade. A Beatriz, eu tive pouco contato com a Beatriz, mas vejo ela aí acompanhada na seleção, né? Aquela coisa. E na hora que ela saiu, nós já fizemos a troca, né, do nosso coordenador, que aí veio o Danilo, e que já veio trazendo junto essa nova cultura que eu estou trabalhando, que eu além de eu quero o resultado, mas eu quero essas crianças felizes aqui dentro e com muita responsabilidade, né? Nesse contexto todo que eu falei, emocional, psicológico, saúde, bem-estar. Então, e o Danilo realmente se mostrou uma pessoa que mudou e trouxe essa questão, e eu enxergo nesses 3 anos isso aqui à frente. Falaram do Caio também, né? Sim, O Caio em relação a humilhar palavras não tão gentis, umas brincadeiras que colocam como sem graça, inclusive um pai falou, me chamou de desdentado na frente dos outros garotos, que o pai foi fazer um tratamento dentário, e me chamou de desdentado, e começaram a rir, ele falou isso pro meu filho, e começaram a rir de mim na frente do meu filho, assim, isso é um dos casos, né, fora a relação do Caio, desse próprio pai, dizendo que numa viagem para a Bahia, os meninos ficaram sozinhos nos hotéis, ou seja, os pais liberam, né, para os professores ficarem como responsáveis, e numa viagem ficaram sozinhos, o filho aprontou, o pai não está negando que o filho aprontou lá no hotel, só que não tinha um responsável, e quando o responsável soube, ele foi para uma competição sem aquecer, e ao ir sem aquecer, ele teve uma contusão que o impede de fazer o melhor movimento que ele tinha na ginástica. Então, assim, relato do pai em relação a isso. Então, do Caio tem em relação à forma de agir, a forma de falar, né? Tem mãe citando que ele falava que era o dono do ginásio, quando ele tinha uma função a mais, não só como professor, mas também como coordenador aí, né? Era um dos responsáveis aí em relação à ginástica. Ele não tem mais essa função, eu sei disso, e eu vou perguntar isso para o senhor também em relação a isso. Então, algumas atitudes desagradáveis, isso de se achar o dono do ginásio, segundo as mães, né? Que eu ouvi. E também a forma rude, às vezes, que ele trata com alguns atletas, e essas brincadeiras colocadas aí como umas brincadeiras sem graça, que até ouvi de outras pessoas, até fora do Centro Olímpico, que
corroborando exatamente com umas brincadeiras assim, fora do tom, que realmente constrange aí quem não... Tem uns que dão risada, outros se sentem aí constrangidos. Entendi. Essa mudança de comportamento quando a gente trabalha, eu estou trabalhando com todas as minhas modalidades. Porque assim, quanto mais o atleta vai ficando junto com o familiar e com o professor, o atleta, tudo, intimidades vão pegando e às vezes brincadeiras ocorrem e a brincadeira é sempre ela é boa quando não é com você. Então a gente está pedindo para isso cada vez mais acabarem essas brincadeiras, porque cada pessoa sente de um jeito. Então que realmente as pessoas se comportem como isso aqui é um trabalho deles. Eles são atletas, então até a questão de relacionamento, a gente pede para cada vez mais iniba-se relacionamento, não que eles, de novo, que eles não podem ser afetivos, que eles não podem abraçar, que eles não podem interagir, não é isso, mas que essas intimidades, que é normal quando as pessoas estão juntos, e isso em qualquer trabalho acontece, elas não se tornem um problema para a instituição, né? Então, como está sendo relatado agora. Isso nunca chegou a mim, né? E só um detalhe, professor, só cortar, e lembrando do que o pai falou também, que aí é mais grave ainda. Chinelada, que o Caio dava chinelada nos meninos quando erravam e tacava o chinelo nos garotos. Isso é relato de coisas recentes. Entendi. Porque o pai teve uma filha que treinou com a Bia e o filho com o Caio. E aí o relato de chinelada no garoto. Não, chinelada, posso falar para você que se acontecesse uma chinelada, tenho certeza que o atleta, na hora, falaria alguma coisa, exporia alguma coisa, porque assim, aqui no Centro Olímpico é tudo aberto a ginástica. Qualquer coisa que fosse vista seria relatado, nós temos câmeras, então o que eu posso colocar aqui, às vezes acontece, já aconteceu, às vezes brincadeiras que começam a ter outros olhos. Eu vou contar até um exemplo que aconteceu agora, que eu vou ter que chamar pais agora para conversar. Atletas nossos brincando, por exemplo, na estação do metrô, né? Então, é um comportamento que pode correr risco, e aí depois, se acontece alguma coisa lá fora, nós também somos responsáveis. Então, é algo que a gente realmente tem que trabalhar muito em conjunto, família, atletas, professores. Então, é uma coisa que tem que ser muito em conjunto, principalmente nessa mudança que nós começamos lá atrás, falando de evolução. Mas, voltando ao Caio, nenhum pai, aí isso que eu vou falar assim como eu falei da Valéria, Sim. Nenhum pai veio reclamar do Caio para mim. Nenhum atleta veio reclamar do Caio para mim. Essa questão que houve aí do hotel, o Caio mesmo me ligou nesse dia, realmente tivemos um problema de comportamento, esses atletas, no hotel, né? De novo, intimidades, que aí, brincadeira entre jovens, né? Começam a atrapalhar o resultado deles, porque antes de ficarem concentrados, eles estão brincando, né? E às vezes abusam das brincadeiras. Então, ele mesmo me relatou, olha, ocorreu brincadeira, que eu faço? A única coisa que eu falei foi assim, olha, você não, converse com eles, na hora que voltarmos, eu quero conversar com os atletas, né, e os familiares. Foi isso, e aí eu passei para o meu diretor de modalidade para que conversasse com os pais para que isso não ocorresse. Mas todas, só para você ficar, também ter essa informação que é muito importante, Sim. Fred, todas as competições para fora, principalmente, aonde esses atletas vão ficar alojados, nós nos preocupamos de além dos professores, nós levarmos também uma equipe para estar junto aos atletas. Então, por exemplo, os atletas sempre estão amparados nisso. A grande questão colocou o atleta dentro do quarto, eu não consigo dormir com o atleta junto dele. Então, o atleta também tem responsabilidade. Claro. Né? Ele tem responsabilidade. Na hora que a gente fala, um atleta de 13, 14 anos já sabe também o que faz. Se a gente falou, olha, você tem que dormir agora, e ele não dormiu, né? A gente tem que advertir o atleta nesse momento, porque é responsabilidade do atleta também estar ali no quarto, ou no mesmo corredor, estão
os professores, porque aí o professor não dorme junto, né, não pode dormir junto com o atleta, a gente coloca sempre em pares, né, ou em mais atletas no mesmo alojamento ou no mesmo hotel, né, para que isso não ocorra, e sempre temos um técnico masculino, um feminino, para dar amparo a isso, a gente está cuidando para cada vez mais ter isso, né, os dois sexos estarem representados, né, para os atletas nas competições. Então o Caio foi isso, não chegou nada disso. Referente ao Caio, o Caio ele tem a personalidade dele. Eu, por exemplo, como trabalho muito com a questão comportamental, eu sempre falo para ele, Caio, você tem que ser um pouco mais extrovertido, Caio, você tem que ser, né, mais de dentro para fora, né? Mas isso é personalidade. Eu não posso falar do Caio como técnico, eu não posso falar do Caio como profissional, servidor público, eu não posso falar com o Caio como a pessoa que está levando os atletas ao reconhecimento, como ele está tendo agora vários atletas já tendo índice internacional. Então, realmente, nisso ele está cumprindo todos, mas aí é uma questão, por isso que eu falo daquela questão da empatia. Alguns pais, com pessoas mais extrovertidas, interagem mais. Com outras pessoas que falam menos, que não querem falar tanto, né, vão ter uma empatia mais negativa. Então, eu acredito que é muito mais a questão aí de empatia do que o comportamento realmente do Caio com os atletas. Eu vejo o Caio, como eu chego cedo aqui, 8 horas já começam os treinos, e todo dia ele está aí com os atletas, numa postura correta, nunca vi realmente nenhum exagero com os atletas. Então, tem que ser honesto nessa questão do que eu vejo aqui dia a dia. Tá. Só um detalhe sobre a viagem. Quando o pai assina o termo de responsabilidade, ele fala em nome do Centro Olímpico ou existe nominado a qual pessoa será responsável pelo seu filho? Repete de novo, só para assim, por exemplo, meu filho vai, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma filha minha filha Carolina tem 11 anos, ela vai fazer uma competição com o Centro Olímpico, vai viajar e vou assinar um termo de responsabilidade, deixando aí alguém responsável. Está nominado alguém, assim, ó, professor tal vai ser responsável pelo seu filho tal, aí eu assino, autorizando. Como que funciona? Ou ao Centro Olímpico, de uma forma geral, e aí é o Centro Olímpico que escolhe como... Hoje, só para você ver como é que é feita a questão da nossa gestão desportiva. A prefeitura em si, ela não pode fazer toda essa parte de pagamentos de viagens, competições. Então, é feito um edital, e aí, nesse chamamento público, a gente faz o repasse para uma associação se responsabilizar por todas as questões de gestão esportiva. Desde a década de 80, a associação que nos representa nas competições é a ADECO, Associação Desportiva Centro Olímpico. Então, é eles que fazem todo o planejamento das viagens, os professores que vão, essas coisas todas. Normalmente, quem vai nas competições é o professor titular da equipe. Sim. Então, é isso, com um assistente ou como a gente tem feito em algumas competições. Por exemplo, nós, na nossa equipe não tem nenhum professor masculino, a gente põe a fisioterapeuta feminina para que acompanhe junto, né? Para que ela também seja responsável por essas questões que, às vezes, né, uma atleta feminina pode ter durante uma viagem, né? Até, às vezes, no auxílio no banheiro, em alguma coisa que possa acontecer. Então, normalmente, quem vai nas competições é o professor direto da equipe, tá? E o coordenador que pode estar junto, lógico, porque ele que está acima de todos. Porque a alegação desse caso, por exemplo, na Bahia, é que quando aconteceu a confusão, o Caio não estava no hotel e que o pai tinha assinado a responsabilidade do Caio ser o responsável pela viagem. Então, a reclamação, é óbvio, ele não tira a isenção que o filho dele aprontou lá. Sim. Ele conta até o que o filho dele fez. Sim. Mas, assim, a reclamação dele é que o Caio era o responsável e ele não estava no hotel. Palavras do pai, reforçado porque ele ouviu do filho. E aí tem uma outra menina que fala de uma viagem em Santos, mas aí era a Bia, que a Bia também não estava no hotel, e que as crianças sabiam entre elas, e começam a aprontar, porque sabe que o responsável não está. É óbvio que eu sei que ninguém é um soldado e ficar lá no quartel, lá, né, plantando lá, esperando tudo. Você pode até sair ou não, às vezes tem uma equipe que vai fazer a competição e uma outra fica no hotel, existe essa troca.
Mas eu gostaria de entender se isso é fiscalizado, professor. De certa maneira, será que estão fazendo? Será que estão dando aquele pulinho para dar um passeio e estão deixando as crianças aí, Não, adolescentes soltos? quando acontece, como eu falei para você, né, Fred? Hoje, dentro desses 3 anos de gestão, 17 professores foram mandados embora aqui do Centro Olímpico e todos foram problemas de comportamento. Tá. Não foi por questão técnica, comportamental, né? Então, uma das funções, lógico que também, junto com a nossa psicologia, né, nós trabalhamos muito disso também, as responsabilidades do atleta. Nós temos também muito problema aqui também no Centro Olímpico de atletas com comportamentos inadequados, muito. Acabei desligando muito atleta por causa disso. Problemas novos têm surgido e aí, dentro do Centro Olímpico, o pessoal fala, nossa, é no Centro Olímpico. Não, o problema de racismo é no mundo, mas começou-se a acontecer, né, hoje entre jovens. Teve um caso do vôlei, né, professor Maeda? Teve um caso do vôlei. Como eles encaram, às vezes, como brincadeira. Esse caso do vôlei que foi entre pais. Sim. Foi entre pais ainda. Que é um problema que às vezes a gente leva para as competições e pais também que têm maus comportamentos, às vezes, na arquibancada. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, o mundo está evoluindo. E se a gente não parar, e é isso que eu estou tentando fazer aqui dentro do Centro Olímpico cada vez mais, é a gente ter essa consciência que tudo só vai, a engrenagem ela só vai andar bem se todos estiverem falando a mesma língua. Que todos comecem a enxergar a sua responsabilidade dentro do processo, né? E que às vezes o que eu enxergo é que muita gente só fica cobrando a responsabilidade do outro e esquece o seu papel, né? Então, nós cobramos aqui também a responsabilidade dos atletas e nós cobramos a responsabilidade dos pais também, né? Então, são as duas coisas que nós cobramos, porque os valores, quando a gente trabalha os valores Centro Olímpico, eles têm que ser para todos, né? Então, é por isso que a gente trabalha essa parte aí, que é importante na formação do atleta, senão se quebra tudo, né? Senão tudo aquilo que a gente coloca na formação do caráter, ela acaba se desmoronando. Então, lógico que acredito que ainda não chegamos na perfeição, ainda existe muita coisa a evoluir, mas essa questão da responsabilidade, isso, tenho certeza que inúmeros pais poderiam narrar agora o quanto os professores são comprometidos, principalmente nessas viagens externas, porque sabem do problema que pode ocorrer, né, se não assumirem suas responsabilidades, né? E só aproveitando esse fato ainda, porque o pai relata que teve uma reunião depois, uma conversa depois sobre o que aconteceu. Existiu mesmo essa conversa, professor? O senhor relembra se teve alguma conversa depois do fato? Eu pedi, porque assim, qual foi o que eu coloquei com o Caio? É que os atletas competissem lá, e quando voltasse a gente teria uma reunião junto com os pais, e essa reunião foi feita com o meu diretor de modalidade. Então, ele que chamou os atletas para estar conversando, tudo direitinho, tá? E o nosso atleta e nosso atleta está aí, treinando muito bem, um menino muito querido, né? Gosto muito aí, sempre vejo ele treinando e sempre gosto de ver o desempenho dele e como ele está sendo formado. E até aproveitando, já que a gente está já nesse assunto, depois eu vou pular para os outros, só aproveitando, a Ana Emina, que é da Secretaria Estadual, Secretaria de Esportes do município de São Paulo, ela por diversas vezes, em todas as entrevistas que eu fiz, e ela tem todo direito, em todas as entrevistas que ela foi lá dos que eu fiz do Centro Olímpico, ela tentou descredibilizar o que estavam falando, tal, e ela está citando, ela sabe quem é o menino que está sendo falado, o professor Maeda é óbvio, porque quem está lá no dia a dia sabe com quem, de que história está se falando, é porque citou um fato que todo mundo sabe, é um fato que aconteceu lá na Bahia, que todo mundo ficou sabendo. Mas assim, eu vou pedir só para o professor Maeda, por favor, que não tenha nenhuma retaliação ao menino, porque a atitude da Ana Emina não foi legal. Porque ela tá mostrando que ela sabe quem é, e não é legal ela fazer publicamente isso. Eu tive um cuidado de não pôr a voz do pai, a pedido do próprio pai, de mães e da própria menina que eu entrevistei, uma ginasta, porque elas não querem ser identificadas. Assim, é óbvio que, dependendo da história, as pessoas vão saber ou ter ideia de quem possa ser a pessoa. Mas eu peço, nesse caso, que como continua no Centro Olímpico, que tenham cuidado, viu, professor Maeda, porque não tem uma retaliação a ele, porque essa é uma preocupação. Eu vou ficar muito chateado se acontecer alguma coisa com o menino.
por exemplo, que eu acho importante a gente poder falar. Pode ser verdade ou não ser verdade, tá o Centro Olímpico para poder falar também. Então, tá, professor, eu vou falar isso porque a Ana Emina pode falar o que ela quiser lá no meu canal. Mas eu acho que ela indicar que ela sabe quem é a pessoa, mas por que ele continua treinando lá no Centro Olímpico? Eu falei como ex-ginasta, eu escrevi, pode ver, os textos estão como ex, porque eu não quis que identificasse o rapaz. É óbvio que a história, quem está dentro da ginástica vai identificar, mas o mundo externo não vai identificar. Só que ela ficou fazendo isso no canal, e não é legal isso. Até eu espero a Secretaria Municipal de Esportes possa falar. Ao invés da Ana Emina ficar lá escrevendo no meu canal, se ela quiser falar e ela quiser defender o Caio, os professores, o Centro Olímpico, ótimo. Quanto mais gente puder falar, é melhor para os pais entenderem e terem o discernimento, o que é verdade e o que não é, né? Isso é importante. Então, só isso, professor. Desculpa pedir aqui publicamente, mas isso é importante. Eu vou falar uma coisa para você, Fred. Desde que eu estou aqui 3 anos, só existe um caminho para mim, que são os atletas. Só para você ver, hoje nós temos uma atleta aqui do boxe que, infelizmente, nós tivemos que retirar da família, porque a família fazia maus tratos com o atleta. Então, nós tivemos que acionar o da criança, esqueci o... eu tenho o nome, que cuida né? Nós tivemos que acionar o Conselho Tutelar. Hoje a moça ela mora num abrigo, foi bicampeã paulista, campeã brasileira e foi para Dubai disputar um mundial escolar. E nós estamos cuidando como se fosse nossa filha. Ou melhor, os quase 1.300 atletas eu cuido aqui como se fossem nossos filhos. Com responsabilidade, sabendo que ajudando no processo de educação junto com as famílias, porque eu sei que hoje não está fácil educar um filho, então nós nos colocamos a fazer parte desse processo e ajudar nisso. Eu acho que o esporte é uma das melhores ferramentas para isso, para trazer paz para as famílias, para tirar das coisas ruins do caminho, e pode ter certeza que aqui o que nós queremos cada vez mais é o atendimento ao atleta. Então, isso não existe, essa palavra perseguição não existe. O que existe é um acompanhamento do atleta em todas as suas diretrizes, como eu falei, educacional, esportiva, de saúde, psicologia, de nutrição. É isso que nós queremos cada vez mais, que ele saia daqui, independentemente que vai ser um atleta aí de ponta, não, mas que ele saia daqui e ele vai ter capacidade de ou trabalhar dentro do esporte. Cada vez mais o esporte hoje é uma carreira, existe um ecossistema para se trabalhar dentro do esporte, ou ele vai atender a sociedade da melhor forma em algum outro lugar. Então, isso não está em discussão, fica tranquilo. Os nossos atletas aqui, realmente, eles vêm aqui para não só fazer esporte, mas ter todas as condições de serem felizes. Não, e deixa claro que é democrático meu canal, você pode escrever o que você quiser no meu canal. Só não indicar que você conhece a pessoa. Isso não é legal, porque está sendo exatamente dessa maneira, para não indicar ninguém. E eu aproveitei a entrevista para poder falar, porque daí ia ficar mais fácil. Professor, ainda nesse caso, o Caio Guilherme tinha uma função, além de técnico, ele tinha uma outra função no Centro Olímpico. Sim. A informação que eu tive, um dos motivos da saída dele desta função, ele seguiu como professor, mas a saída dele dessa função, que foi até um assunto que a própria Cristal trouxe, que ela treinava escondido no Centro Olímpico. Ela já estava no Pinheiros com a Bia, e ela treinava de manhã escondido no Centro Olímpico. E aí o Caio estaria cobertando esses treinos pela manhã, e foi um dos motivos da saída dele desta função que ele tinha mais no Centro Olímpico. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor se isso é verdade, e também reclamações quanto a ele nesta função. Não tanto como ele como professor, mas nessa função existiam algumas reclamações de conduta do Caio, e por isso um dos motivos da sua saída desta função, porque o Caio e a Bia são marido e mulher, são casados, além de técnicos, são casados, e que seria um dos motivos aí da saída do Caio desta função diretiva que ele tinha no Centro Olímpico. Tá. Vou falar só um pouquinho da minha formação, até para dar mais embasamento no que eu vou colocar. Tá. Como eu falei, eu fui atleta de judô até meus 32 e sou faixa preta de jiu-jitsu também. Então, o esporte sempre teve na minha vida, minha família, meu filho depois virou tenista. Fora isso, a minha formação foi de trabalhar em posições onde eu sempre fui um tomador de decisão. Então, em banco, depois fui professor universitário 14 anos, então trabalhando com jovem, né, principalmente nessa fase de querer
ser alguém na vida, trabalhando por 3 universidades aí, e o meu mestrado é em tomada de decisão, lógica de tomada de decisão. Então, quando eu chego no Centro Olímpico, e eu faço um diagnóstico de como está um Centro Olímpico, eu vi que precisava de algumas mudanças. E principalmente a implantação dessa nova cultura, que a nova cultura é o quê? Olha, eu quero esses atletas desempenhando, mas eu não posso deixar desses atletas viverem uma das melhores fases da vida deles, que é a infância e a juventude. Não posso. Eles têm que saírem felizes daqui. Esse era o papel, e é isso que eu estou, desde quando eu estou aqui, eu venho me posicionando e eu venho fazendo todas as mudanças para que isso ocorra. Aí, quando eu chego, por exemplo, a ginástica, a Bia já estava, a gente começou, ela já estava indo para o Pinheiros, o Caio estava aqui, mas, principalmente, os meus coordenadores eu vejo como pessoas que aquelas pessoas que não só vão gerenciar, mas como vão ser o meu espelho. E aí veio o Danilo, e o Danilo, e acredito, eu acho que isso, era a pessoa que mais tinha as características para reverberar aquilo que eu estava falando. Então, por isso que, nesse momento, o Caio tinha a função de coordenação, de ser essa pessoa que conversava junto com a instituição nas tomadas de decisões, e eu passo isso ao Danilo, por Danilo ter mais essa interface e ele ser a pessoa nova, já trazendo todos esses conceitos que eu acabei passando para ele. E aí vem os processos de mudança, né, na ginástica, assim como em todas, praticamente, modalidades isso foi ocorrendo. Natação, basquete, vôlei, todas as outras, essa transformação ela foi ocorrendo. Por isso que nesses 3 anos, praticamente 17 profissionais tiveram alguma alteração ou foram desligados aqui do Centro Olímpico. Mas pesou pesou algo em relação a Bia ter treinado escondido com a Cristal aí no Centro Olímpico de manhã? Não, a Bia, a Cristal, como eu falei para você, eu adorava ver a Cristal aqui. E só deixar bem claro, viu, professor? A Cleópatra, eu entrevistei ela também, ela tem muito carinho pelo Centro Olímpico, ela não tem nada contra o Centro Olímpico. Ela até me falou, quando ela viu, eu tava dizendo assim, poxa, eu amo o Centro Olímpico, eu adoro o Centro Olímpico, eu adoro o pessoal de lá. Ela citou isso. Ela teve um problema, a filha teve um problema com a Bia, relatado, com texto, com provas, com tudo aí, é uma discussão entre elas, mas assim, que a gente trouxe aqui o relato, e é importante até para as pessoas saberem o que acontece na ginástica também. Sim. Mas só aproveitar e deixar esse registro, porque a Cleópatra tem muito carinho com o Centro Olímpico, ela mesma me confidenciou a respeito, e aí eu pergunto porque eu vi essa informação também, então por isso que é importante o senhor falar. Legal. Se tem alguma coisa a ver, porque a Cristal, já estava até fugindo, a Cristal, ela citou que treinava escondido no Centro Olímpico de manhãzinha, sim. E depois à tarde no Pinheiros. Quando a Bia foi, aí é até engraçado ver isso, né? Quando a Bia, junto com a Cristal, foi pro Pinheiros, lá no Pinheiros, ela encontrou uma outra cultura, né? Ela encontrou aonde aqui ela tinha muito mais liberdade, e aí, e não só isso. Hoje, Fred, o investimento que está sendo feito no Centro Olímpico é gigantesco. Nós fizemos agora, em maio, nós entregamos a reforma do Centro Olímpico 28 milhões. A sala de ginástica hoje, a maioria dos equipamentos são equipamentos de última geração. O mesmo equipamento foi utilizado na Olimpíada de Tóquio. Então, são todos importados da Alemanha. Então, aqui a gente não perde em termos de equipamento para clube nenhum privado. Mas eu também tenho outra visão, Fred. Nós somos prefeitura. E o Centro Olímpico é um lugar que eu admiro muito, e dentro dessa cultura que a gente vem criando, é um lugar aberto a todos. E quando vem a Cristal, que é uma atleta de nível de seleção, aonde ela é espelho para muitas atletas, na hora que ela falava que ela queria vir treinar aqui, portas abertas. Até hoje, se ela quisesse vir treinar aqui, a portas era aberta para ela, porque ela foi raiz aqui, ela foi semente aqui, então ela tem todas as portas abertas para treinar, assim como esses dias mesmo a Érica, a seleção brasileira de vôlei, medalhista olímpica. Sim. Maíra, posso fazer a casa é sua, os atletas olímpicos aqui têm que usar, lógico, de uma forma organizada, mas é o que eu tentei fazer para o Centro Olímpico, abrir a todos
a todos com uma forma consciente, organizada, que isso não vire um elefante branco, que aqui seja um equipamento realmente produtivo para o esporte aqui da cidade de São Paulo. É isso que eu tenho trazido. Então, ela realmente veio treinando algumas vezes de manhã, sem nenhuma retaliação, mas chegou um momento, principalmente com a Bia, que aí veio o Danilo. E aí sim começou dentro da política que o Danilo ia colocar junto, e isso atrapalharia os treinamentos, né? Então aí eu pedi que realmente já o treinamento ficasse só no Pinheiros, como era atleta do Pinheiros, para ter, porque assim, hoje eu tenho uma relação maravilhosa com os clubes aí fora, e um deles é o Pinheiros. Muitos atletas do Pinheiro treinam aqui no Centro Olímpico, mas isso precisa ter principalmente o aval do presidente do Pinheiros. Por exemplo, vários clubes pedem para trazer aqui, mas isso se faz através de instituições, né? Não de atletas, treinadores, se faz através de instituições, onde a instituição, por algum momento, como a gente mesmo em época de reforma, precisou usar outros clubes para levar nossos atletas para eles não ficarem parados. Então, mas isso é um pedido institucional. Então, a prefeitura, aqui pelo Centro Olímpico, eu faço esse pedido, e assim os clubes também fazem esse pedido, e os atletas vêm. Então, como não veio nenhum pedido do Pinheiros para que treinasse aqui, nós preferimos que não, para até não trazer um problema institucional, né? Tá treinando lá no Centro Olímpico, ninguém fala nada, ninguém falou nada, então pedimos para que não. E aí, quando o Danilo vem, por isso que aí, na minha reestruturação, eu dou ao Danilo toda essa validação para que ele implante agora realmente todas essas coisas que nós estamos conversando até agora em termos de mudança de pensamento. E a gente está indo já para a parte final, eu sei que estou tomando tempo do professor Maeda, mas é importante, né? Porque até eu gosto, até pelo tempo que foi dado aos pais aí, para a ex-ginasta falar, é importante. Professor Maeda, foram 4 entrevistas, as 4 citam casos da Bia no Centro Olímpico. Então, casos de gritar, humilhar, xingar, casos de peso citado. Um deles, que é o pai que eu entrevistei, inclusive, ele fez boletim de ocorrência, ele foi no conselho tutelar, porque a filha dele tinha problema de asma, e a Bia, segundo o relato, ela passou mal por causa disso. Ele procurou, à época, Rubens Cernac, que era do Centro Olímpico, diretor de núcleo de modalidades. Ele fez uma reclamação formal. Eu tenho aqui também a reclamação feita no CREF, no Conselho Tutelar de Santo Amaro, e ele nunca teve resposta de nada, e ele reclamou formalmente da Bia. Há um relato da ex-atleta, que uma mãe, a primeira entrevista que entra, ela cita que viu uma atleta com o pé engessado fazendo corda. Aí essa ex-atleta fala comigo e confirma que ela tinha uma fratura no dedo, que o médico fez aí a proteção, né, a bota, né, o gesso, e mesmo assim a Bia fez ela subir corda, mesmo com muita dor, e piorou o problema dela para ela poder ser afastada. E a reclamação constante de todos esses pais citados é que a parte médica do Centro Olímpico vai lá, não pode, tem que parar, ou o médico fora, olha, não pode ficar, e os professores, isso é frescura, treina assim mesmo, tá com a perna ruim, treina o braço, tá com o braço ruim, treina a perna. A gente sabe que se você pode manter o físico, manter é importante, mesmo você não está utilizando onde está machucado. Mas esse relato, onde uma mãe falou que viu, a pessoa que a jovem passou por isso, e que trouxe uma revolta da mãe também, não só a mãe que viu, mas a mãe desta jovem, do fato de que a Bia fez ela treinar com o pé engessado, fazer corda, não é que ela foi fazer uma outra coisa, fazer corda, e para fazer corda ela vai subir, ela precisa de apoio depois. Sim. Então eu gostaria que o senhor falasse assim, da Bia, o senhor ouviu alguma coisa, não ouviu? E nesse caso que eu relatei, o pai foi, ele foi Centro Olímpico, ele reclamou, ele foi no Conselho Tutelar, ele foi na polícia, fazer um boletim de ocorrência, ele foi no CREF, olha os locais que ele foi, ou seja, ele foi procurar ajuda para reclamar do profissional. Eu sei que o senhor, ela está saindo, o senhor está chegando, mas assim, veja também como é difícil, no sentido assim, o pai foi procurar os direitos dele, foi fazer a reclamação, aí cabe investigar se é verdade, se não é verdade. Todo mundo tem a presunção de inocência, né, e tem o amplo direito de defesa. Mas veja a caminhada do pai, aí dentro do Centro Olímpico, aí no Conselho Tutelar de Santo Amaro,
vai na delegacia, vai no CREF, e eu estou esperando uma resposta do CREF. Eu já entrei em contato com o CREF, com o pessoal da comunicação, porque não deram uma resposta ao pai. Nem que falasse, ó, pra gente não é nada, isso não valeu, tal, 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 tal. Então, só para entender isso, e o senhor viu alguma coisa em relação à Bia? Porque o senhor chega aí, as Sim. histórias vão falar. O senhor ouviu alguma coisa de conduta? Porque, assim, todas citaram a Bia. Todas citaram a Bia. Eu sei que o senhor pudesse falar, por favor. Tá. Não, então, como eu falo, né, esse caso, dessa forma como o senhor está me colocando agora, né, Fred, não tive relato disso. Quando eu cheguei, me apresentei aqui todo o Centro Olímpico, a toda a equipe, e o pessoal começou a ver a minha personalidade, que é uma personalidade participativa, né, de gestão participativa. Hoje, por exemplo, e aí, se tiver algum pai ou mãe que esteja vendo, pode corroborar com isso. Minha porta está sempre aberta. Eu sou um gestor que trabalha de porta aberta. Só é igual, está fechada agora porque nós estamos conversando, porque senão está aberto, né? Desliguei o telefone porque senão não para de E tocar. tava tocando, antes de Eu começar a atendo, entrevista, eu reconheço, tava tocando, só eu para o pessoal atendo. saber. Então, assim, como foi um período curto, eu não tive pessoas vindo falar de Bia para mim. Eu via assim ela dando os treinos, sempre no horário que era para dar o treino. A gente tinha um problema antes no Centro Olímpico, que era a questão de RH. O RH era bem deficitário nessa época, que foi uma dos primeiros propósitos que eu comecei a trabalhar, de trazer mais RH para o Centro Olímpico e a gente trabalhar nesse perfil de construção de novos professores e qualificações, né? E só para você ver, nessa época, praticamente, a gente tinha um professor por modalidade, eram 11 modalidades quando eu cheguei, um professor, você tinha voluntários e você tinha os estagiários e profissionais de carreira, né? Igual o Caio, por exemplo, ele é por concurso público. Então, a Valéria também, profissional de carreira. E aí a gente conseguiu mudar. Hoje, por exemplo, a gente tem 56 profissionais contratados CLT. Então a gente mudou o Centro Olímpico, começou a ter outra estrutura e vamos contratar mais 40 agora. Então, principalmente a gestão do prefeito também começou a enxergar o quanto é importante investir aqui no Centro Olímpico, porque traz resultado em termos de formação, né? Hoje é a maior base de formação aí no cenário brasileiro. Nós estamos em 7º dos melhores clubes do país, né? Então, às vezes ficamos aí à frente de clubes ricos que estão aqui. Mas, então, assim, essa questão, no momento da Bia, eu não tenho o que falar da Bia, realmente, porque foi um período curto, um período que estava presente todos os dias, sempre cheguei muito cedo, saí tarde daqui, então sempre... E quando eu vou tomar meu cafezinho, eu olho pela janela para ver como é que está o treino, é uma forma também de eu despriorizar um pouquinho, relaxar um pouquinho, então eu sempre estou olhando. Então, eu realmente não tenho. Eu vi essa relação direta dela com a Cristal, era uma relação muito, muito íntima, muito próxima. E aquilo que é a única coisa que eu posso dizer, realmente. Ela, como profissional, está contente, porque ela estava aí fazendo as atividades dela. A Cristal, eu sempre via muito alegre, muito feliz, que é da personalidade da Cristal. Então, eu não tenho, eu fico até chateado, né, de ver todas essas questões que estão acontecendo, mas é o que você colocou, se tiver que acontecer, tem que apurar, tem que ver. E, infelizmente, nessa época, mesmo depois que eu vim, o pai não trouxe novamente essa questão para mim, para que eu apurasse, né? Senão, com certeza, estaria apurando, como foi a questão da Valéria, que veio para mim, e aí sim, nós conversamos diretamente com a Valéria, que entendeu a questão, que é uma mudança de comportamento, que ela precisaria mudar certas atitudes, e ela colocou que ginástica para ela tem uma forma de treinamento e ela não queria mudar, e aí foi que ela mesmo procuraria então um lugar para fazer a implantação desse método que eu já venho de uma formação, né, que
quero cada vez mais ver essas crianças atendidas em todos os espectros, né? Eu tenho mais duas e agradecer muito ao professor Maeda. Professor Maeda, também há uma reclamação de um dos entrevistados, que no sentido que ele tinha até arrumado um clube para o filho sair do Centro Olímpico, já que a relação não era boa, vão trocar. E aí a gente sabe que os técnicos se conversam. Os técnicos de ginástica não é um mundo grande, é um mundo pequeno. E até o professor Maeda está falando de recursos humanos, eu também tive a informação que é uma dificuldade dos clubes também dispensarem profissionais, porque há pouca... não tem fartura o mercado para contratação porque é algo específico, o técnico de ginástica artística. É algo que o cara tem que ser realmente saber do esporte, são movimentos importantes, para não se ter contusões graves, acidentes, pode acontecer, mas assim, você tem que minimizar. Então tem que ser com profissionais que são gabaritados para essa função. E a informação que eu tenho é que realmente não tem uma fartura de profissionais para ginástica artística. Então, por isso, às vezes, não tô falando que é o Centro Olímpico, mas às vezes se sabe até de um caso ou outro, e aí, putz, vão dar uma segurada, porque não tá fácil aí fora pra gente encontrar professor. É óbvio que se tiver um caso gravíssimo, tenho certeza que não é só o Centro Olímpico, qualquer outro desligaria o profissional, sendo investigado, sendo comprovado, desligaria o profissional, é óbvio. Mas existe, assim, o Centro Olímpico, de certa forma, pode facilitar uma saída de um atleta, porque na ginástica o atleta é transferido, tem que pagar taxa para ir para um outro clube. Não deixaria que um profissional do Centro Olímpico impedisse essa saída, até para, poxa, que seja feliz em outro clube, já que está infeliz aqui com a gente. Esse trâmite, como que é, professor? Até para explicar, porque foi citado isso também nas entrevistas. Você fala de atleta ou de atleta poder sair para ir para um outro clube. Os atletas aqui, a gente está trabalhando cada vez mais esse cuidado com a saída. E com as entradas também, né? Sim. Como eu falei, nós estamos tendo peneira agora, e aí, é até bom você tocar nesse assunto, que também falo da peneira, que também é importante, porque eu falei para você, aqui é a prefeitura, então aqui a gente quer dar condições a todos. Então, eu sei que, só para você ver, Fred, praticamente quase 9 mil se inscreveram para estar aqui no Centro Olímpico, nessa última peneira agora, que começou a iniciar, o vôlei e o futebol iniciou hoje, dia 9. Então, o que acontece? A expectativa dos pais é que o filho deles esteja aqui, que é público. Só que hoje os professores vão ver aqueles que têm realmente aptidão para estar aqui. Então, às vezes você vai ver, 9 mil, quanto vão passar? Poucos, né? Mas eu também coloco que é importante eles fazerem. Isso que eu tenho colocado para todos os professores. Olha, faça a peneira dele. Porque assim, o não também faz parte para o atleta. Só para você ver, o meu sobrinho, ele veio fazer futebol aqui, que é o sonho de praticamente 2 mil e poucos candidatos aqui para o futebol. Então, dos 9 mil, 2 mil para o futebol, é isso? Futebol. 3.200 só para o vôlei. Vôlei? Vôlei é o mais procurado aqui hoje. Você vê o feminino, hein? E o feminino. Por bacana. Isso que isso serve de até um termômetro de política pública para a prefeitura, de cada vez mais ter iniciação de vôlei. Aqui, dentro da prefeitura. E aí, a ginástica, o senhor lembra quanto? A ginástica está na faixa de 300. Tá. O feminino é 200 e pouco, bem maior que o masculino. E aí engraçado, porque até... O seu sobrinho, você estava falando. Meu sobrinho, minha esposa virou para mim, não, olha, ele vai fazer, dá uma ajuda, você é diretor do Centro Olímpico, você pode. Eu falei, tá bom, deixa comigo. Aí ele foi reprovado, quase não entrei em casa, Fred. É mesmo? Quase não entrei em casa. Aí ela falou, mas como isso? Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa, o não, às vezes, é importante para esse garoto, porque você tem que falar para ele, olha, até que horas ele está jogando videogame? 2 horas da manhã, jogando videogame, comendo besteira, não se exercitando. Como é que ele quer concorrer com 2 mil pessoas que estão sonhando com isso? Ou ele faz algo diferente, ou ele nunca vai passar na peneira. Então o não serve para você também rever algumas coisas. Por isso que eu aqui na prefeitura, isso foi outra mudança, porque antigamente não tinha isso. A peneira, às vezes, limitava, e eu não, a peneira é para todos. Todos vão poder fazer dentro daqueles critérios que nós colocamos. Sim. Mas eu deixo aberto para que as pessoas tenham essa oportunidade, né? E a saída também, já que por isso que eu estou falando, quanto melhor a gente seleciona, menos problema a gente tem de saída. Quanto pior você seleciona,
mais você vai ter problema de saída. Então, a saída hoje, a gente está cada vez mais... Por que está saindo? É por uma questão, às vezes, local, de família, é técnica, né? É na parte da escola. O que está acontecendo? Então, hoje tem um formulário que a gente tenta identificar, né, essas características, e no desligamento, quando é feito, a aprovação do desligamento passa por mim. Então, eu tenho que ter meu aval. Não pode o professor, a cabeça dele, eu vou desligar e pronto. Já tivemos problemas até com isso. Então, não, passa por mim. Fazendo, ele ainda tem que conversar com o pai e a mãe e explicar o motivo que está sendo feito o desligamento, né, do atleta. Agora, isso é quando a gente desliga. Agora, um atleta, ele quer sair para outro clube, sempre a gente vai dar prioridade ao atleta. Tem atletas que às vezes a gente... tanto que, por exemplo, que aconteceu na ginástica, foi isso que aconteceu. Nós formamos nossa ginástica toda e ela foi para o Pinheiros. Não tem problema. É melhor para o atleta? Então, a gente... Agora, às vezes, pode ser que esteja trocando 6 por meia dúzia. Então, a gente tem que entender hoje o que ele precisa. Por exemplo, muitos, às vezes, vão para um outro clube por uma ajuda de custo, de 200, 300, 400 reais. E hoje a gente tem aqui o Bolsa Atleta Rei Pelé, né? Nós quase 1.000 atletas já foram beneficiados com a Bolsa Atleta Rei Pelé. E, às vezes, o atleta não tem a informação. Então, eu tenho a obrigação de dar informação, porque hoje um atleta de 8 anos pode estar levando para sua casa uma renda de R$700. O Bolsa Atleta vai de 8 a 25 anos. E nas faixas de 700, 1.400 a R$2.100 para os maiores. Então, às vezes, eles não sabem e vão para uma ajuda de custo que eles poderiam estar ganhando mais. Então, por isso que a gente nunca fecha as portas, a gente busca entender o processo, ou por que eles estão saindo, ou por que nós estamos desligando, e tentar passar a melhor informação para que realmente ele tenha o melhor desenvolvimento esportivo. E se o melhor for para que ele esteja em outro clube, em outro país, né, como acontece também, né, em outra delegação, a gente vai permitir, nunca bloqueamos um atleta aqui, ou, como você falou, fizemos represália, isso aí não existe aqui no Centro Olímpico, tá? E caso aconteceu ou aconteça algo diferente disso, por favor, que o pai, né, o próprio atleta, as portas estão abertas, pode vir direto na diretoria, que eu verifico isso aí pessoalmente. Bacana. É importante isso também. E é legal da Bolsa Rei Pelé também, é um negócio bem bacana aí, para quem está assistindo a gente e fique sabendo aí também. Claro, há critérios, que nem o Bolsa Atleta, há critérios para você poder aí, postular, pedir aí exatamente essa bolsa, que pode te dar uma ajuda bacana, porque a gente sabe que tem muito esporte ainda que está, né, uma ajuda de custo muito pequeno e isso pode ajudar bastante aí, nas despesas, no ir e vir, por exemplo, para treinamento, um equipamento diferentinho, né, um investimento num suplemento, isso é importante, é bem bacana. Professor Maeda, só aproveitando, outra coisa citada foi sobre a psicóloga Mari Freitas. Eu entrei em contato com ela e ela falou, eu fiquei sabendo que você vai falar com o professor Maeda, vou pedir que você fale com ele diretamente. Falei, tá bom, então falo com ele e agradeço a atenção e assim, eu gosto de falar com as pessoas diretamente. Existiram reclamações de que a criança às vezes não conta para o pai e para a mãe, com medo que o pai e a mãe tirem do Centro Olímpico, ou que vai brigar no Centro Olímpico, às vezes o pai e a mãe um pouquinho mais... A gente sabe, né? Às vezes tem também, né, professor, mas vou deixar bem claro também que eu conheço como é pai, eu também sou pai, eu sei disso, o pai de Miss que acha que o atleta é o melhor do mundo, e às vezes não é, e fica enchendo o saco do professor Maeda, do professor, tem tudo isso, do coordenador, achando que o filho tá... Poxa, meu filho é um talento, vocês não estão percebendo, tal, e às vezes não é. Mas o olhar do pai e da mãe acabam até contaminando essa avaliação. Mas no sentido assim, as crianças aí, a gente está falando de criança, pré-adolescente e adolescente, eu gosto de bater isso muito, porque senão vai falar, mas um adulto. Não, é criança, pré-adolescente e adolescente. Perfeito. Tem a dificuldade de se abrir, de falar, vai a psicóloga do Centro Olímpico, conta o que está acontecendo com ela, e ela, a alegação dos entrevistados, ela vai e conta para os técnicos, treinadoras ou técnicos, olha, o aluno tal falou, o atleta tal falou isso. Conta tudo pro professor. E aí o professor vai lá e já está sabendo de tudo que o jovem se abriu. Eu gostaria que o senhor falasse qual é o procedimento, isso foi relatado nas entrevistas, se de fato, e aí eu fui consultar pessoas próximas, né,
se isso acontecer, isso não é o correto, né? Ela não pode contar o que está dizendo criança, que ela pode, numa forma geral, dar estão reclamando que tal, o seu procedimento é esse, por favor, chegar num superior, olha, estão reclamando, aí muita gente está vindo aqui falar comigo, reclamando isso, mas sem citar quem é, sabe, uma coisa mais no geral. E aí a reclamação que a psicóloga Mari Freitas fala diretamente quem é, quem falou e o que falou. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito, por favor, professor Maia. A parte da saúde, né, é um convênio que nós temos, né, eles vêm tudo direto pelo convênio da Secretaria de Saúde, então os profissionais, eles são contratados, né, através desse convênio, que é a SPDM, assim como a fisioterapia, né, é um outro convênio também que nós temos com a Unifesp, né, fisiologia, porque nós temos toda a questão de pesquisa, dessa parte de começar a verificar, principalmente, todas as questões de medições aqui dentro do Centro Olímpico de Atleta. Então, a psicóloga Mari, eu tenho acompanhado muito ela, porque sempre quando a gente tem alguma intervenção aqui de algum atleta, algum problema com o atleta, às vezes a gente tem alguns problemas também com coordenadores, eu sempre gosto de tê-la conosco e ela participar, principalmente de alguma ata que nós vamos ter que trabalhar para algum problema futuro. Então, há problemas que já aconteceram, a gente relata para ela. Isso que você está me trazendo também é uma surpresa, não tinha conhecimento disso. O que eu sei dentro do trabalho quando tem algum problema relacionado à equipe, ela está junto da equipe para verificar em loco isso, e quando tem algum problema individual com o atleta, ela também, às vezes, ela está junto do ambiente da modalidade para verificar em loco, né, ou essa inter-relação entre os atletas, que às vezes isso ocorre, né, às vezes um atleta com o outro brinca, e isso pode... que na nossa época era zoação, hoje é bullying, então ela tem que ver muito próximo o que está acontecendo, né? Mas eu nunca tive esse relato de ela está expondo os casos. Vou verificar isso daí, porque isso daí é novo para mim, e vou ouvi-la para ver, né, o que ela passa a respeito disso. Mas sempre vi uma conduta e um comprometimento dela também, junto aqui aos nossos atletas, muito presente, né? Acabou de ter filho agora também, então ela teve aí o descanso dela gestacional, mas ela, nesses anos que a gente já vem trabalhando junto, ela é muito presente com a equipe e nunca tive nenhuma reclamação, né? Nenhuma reclamação pontual, nada dela. Então, uma surpresa, mas eu vou averiguar junto a ela isso que você está me colocando. E eu reforço mais uma vez, se a Mari Freitas quiser depois, claro, eu não sabia que ela tinha tido filho, mas depois se ela quiser se manifestar também, se o professor Maeda tiver uma resposta depois, se quiser só me passar, para eu depois fazer um boletim e avisar, o professor Maeda, em relação a esse assunto, falou isso, porque houve uma reclamação, não foi uma só gravada, outras pessoas me relatando que a psicóloga conta para os professores, e aí eu fui buscar informações com outros psicólogos, e isso não é uma conduta correta, porque você está dando, entre aspas, tá? Arma para o inimigo. Você está tendo um problema com uma pessoa, eu me abro para uma outra, confiando no profissional, e esse profissional conta tudo para outra que eu estou tendo um problema, você gera um outro problema, né? Você aumenta o problema, ao invés de tentar resolver, né? Porque às vezes a criança se sente, né? Não confia, e quando vai confiar, acaba se decepcionando. Isso também quebra a confiança para a criança, acreditar nas pessoas, para adolescente, tem todo um viés também, comportamental também, então isso é muito importante. E fica aí à disposição mais uma vez para poder falar a respeito. Professor Maeda, ficou mais uma coisa para falar para quem está assistindo a gente? Quero agradecer mais uma vez, eu ressalto. Eu falei que o Pinheiros falou, não falou em entrevista. O Pinheiros mandou uma nota oficial e aí eu pergunto, e como que está o procedimento que vocês iam investigar o caso? Estamos investigando e já passou 3 meses e não vai ter resposta, mas assim, eu queria agradecer o Centro Olímpico, no personagem, no professor Maeda, o diretor, por aceitar conversar, e é importante o Centro Olímpico se manifestar. A gente não quer caça às bruxas, a gente só quer um ambiente melhor da ginástica. A gente quer que a criança, pré-adolescente, adolescente, se tornar um esportista, um ginasta bom para o nosso Brasil, né?
se não tornar, que se torna uma pessoa, um ser humano importante no dia a dia, aí alguns estão se tornando professor de educação física e trabalhando, quem sabe, um dia no Centro Olímpico ou trabalhando em outro centro esportivo, mas que tem aí uma conduta que não fiquem com marcas psicológicas nem físicas. O esporte não é isso. Apesar do esporte de alto rendimento exigir-se muito, não é para deixar trauma físico e psicológico em ninguém. Então, professor Maeda, muito obrigado, viu? E agradeço as explicações, desculpa o longo tempo, mas era importante as explicações, professor. Eu que agradeço, Fred, e parabéns aí pelo seu programa, porque é muito legal isso, você abriu portas para outras pessoas falarem, né? Então, me senti também aqui, não só na obrigação, mas de mostrar, porque é aquilo que você falou, se a gente não fala, as pessoas às vezes não enxergam o que é o Centro Olímpico. O Centro Olímpico hoje é um dos maiores equipamentos de formação de base do país e quase ninguém conhece. Quando eu falei, por exemplo, olha, poucos pais frequentam aqui, venham cada vez mais conhecer, ver seus filhos. Isso aproveitar, professor, e desculpa cortar até indelicado, mas como diria o Jô, né, já interrompendo, né, já interrompi e tal, mas o pai pode assistir o treino da ginástica ou não pode assistir o treino da ginástica? Pode. Toda última terça e quarta do mês, toda última terça e quarta do mês, os pais podem assistir os treinos. Por que eu fiz isso, Fred? Eu fiz isso até por uma questão emocional minha. Meu pai era muito próximo no esporte, muito próximo. E naquela época a gente quase não tinha máquina, então eu tenho poucas fotos, Sim. Eu tenho só memórias boas. Então, por exemplo, esses momentos que os pais estão aqui dentro vão transformar momentos em memórias. Então, é o momento que eu falo assim, vocês estão liberados para tirar foto com seus filhos, estão liberados para registrar um momento dele quando ele era atleta, pode ser que futuramente ele não seja atleta, mas vai ficar isso, olha, eu fui atleta, olha, eu tenho essa memória, olha, eu tenho esse registro. E aquilo, você resumiu muito bem, para todo pai e mãe, o atleta é campeão, para todo pai e mãe é o melhor atleta do mundo, e que seja assim, que ele venha no dia torcer pelo seu filho, ver o seu filho, e assim, me preocupa às vezes quando não vejo os pais aqui. E me preocupa, às vezes, quando, por exemplo, acontece alguma coisa, e hoje, Fred, é grupo de WhatsApp. Isso. Da forma como é colocado no grupo do WhatsApp, pega fogo. E aí, pessoas que o seu filho está aqui, mas nunca pisou aqui, começa a criar uma ideia que não é isso. Então, eu, como o representante daqui, coloco, venham conhecer. Vocês vão conhecer um espaço seguro, vocês vão conhecer um espaço que as crianças elas têm aqui uma das melhores estruturas, os seus professores são qualificados, né? E o que nós queremos é o bem-estar aqui e andarmos juntos com as famílias na educação desses filhos. Hoje, de novo, se a sociedade não se unir, né, é muito difícil educar um jovem, uma criança hoje, porque hoje tem várias coisas repelindo para as coisas ruins, e a gente só vai conseguir fazendo isso junto, né? Então, obrigado aí pelo espaço mesmo, eu acho que é isso, a gente se constrói através do diálogo, o que está errado nós temos que melhorar, o que é bom vamos aplaudir também, né? E vamos construir, obrigado mesmo, e venham conhecer o Centro Olímpico aqui, vai ser um prazer. E eu agradeço mesmo, e eu também preciso voltar aí, porque eu já fiz matérias do atletismo, do futebol feminino, que é uma das referências aí, né, do Centro Olímpico. Eu vou voltar aí e dar um abraço ao professor Maeda, agradecer aí a atenção. Com certeza, já está prometido. Agradecendo ao professor Maeda, que gentilmente atendeu aqui ao Bola Não Para, que volta sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Aproveite aí ao final da entrevista, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveite aqui, qualquer coisa, depois eu encaminho, professor Maeda, sua manifestação, a sua opinião a respeito do nosso papo aqui. Tá legal? Muito obrigado a todos, um grande abraço. Eu que agradeço.